Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista e professor. E o programa de hoje dará continuidade à série Pesquisadores USCS. A proposta é conversar com os docentes da USCS que fazem e orientam pesquisas nos diversos cursos de pós-graduação para conhecer um pouco sobre as suas linhas de pesquisa, projetos, publicações mais relevantes. A entrevistada desse programa será a professora doutora Regina Rossetti, do mestrado profissional em inovação na comunicação de interesse público da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Regina Rossetti é graduada em filosofia pela PUC São Paulo e em Direito pela USCS. Tem mestrado em Filosofia pela PUC São Paulo e doutorado e pós-doutorado em Filosofia pela USP. Ela é mestranda em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e especialista em Direito Digital pela Escola Brasileira de Direito. Atualmente, ela é docente e gestora do PPG com USCS e atua na investigação interdisciplinar entre Direito, Comunicação e Filosofia Contemporânea, pesquisando os seguintes temas: comunicação e inovação, esfera pública, comunicação de interesse público, ética e tecnologia, direito e inteligência artificial. Regina, muito obrigado pelo seu tempo, por participar do programa conosco. Eu agradeço o convite de estar aqui. Que bom, vamos mostrar um pouco da Regina, né? Regina, quando você era pequena, aí em Santo André, aí, né, brincando, as pessoas perguntavam assim: Regina, o que você quer ser quando crescer? Você fala: eu queria ser filósofa. Ou quando surgiu a filosofia na sua vida? A filosofia surgiu no ensino médio. Naquela época não tinha filosofia, mas tinha literatura. E na literatura tinha as bases filosóficas, né? Do parnasianismo, do romantismo. E aí eu percebi que eu gostava das ideias que estavam por trás. E aí eu fiz 2 vestibulares. Eu prestei para filosofia e prestei para direito. Do direito eu até fui para a segunda fase da FUVEST, mas não entrei. Mas eu entrei em filosofia. E aí eu acabei fazendo filosofia. E 30 anos depois eu fiz direito, né? Parece que tinha um germe ali que estava querendo germinar. Foi um pouco assim que começou a minha trajetória. E quando eu entrei na universidade, lá na PUC, eu sempre quis ser professora universitária, né? Então eu já fui fazer francês, porque eu sabia que eu tinha que fazer um mestrado, né? Então acabou programando isso tudo. E eu emendei, pois, mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, tudo na sequência. Não, é legal que o ciclo se fechou com a história do direito, né? E eu acho que pensando, talvez, tem coisas que você só pode pensar só olhando para trás, né? A filosofia te dá uma base muito mais legal para você estudar direito, né? Porque eu imagino que se a Regina estudando direito sem o curso de filosofia, teria um outro conhecimento, né? Talvez ficasse faltando algumas coisas, né? Então, acho que a fundamentação da filosofia foi essencial para o teu curso, não? Não só a fundamentação da filosofia, mas a maturidade também. Direito é uma coisa para pessoas mais maduras, porque quando ele falava de pagar impostos, eu já tinha pagado muito imposto na vida, então direito tributário eu já mandava. Quando falava dos regimes de casamento, né, como eu já fui casada 2 vezes, eu manjava dos regimes. Então, essa maturidade civil que a gente tem, ela ajuda bastante no direito. Mas a base filosófica também ajuda no sentido de... A segunda graduação foi muito fácil para mim. A minha filha fala que eu me graduei em Direito e que ninguém percebeu. De repente, era bacharel em Direito, passei na OAB de primeira, acabou a faculdade, prestei o primeiro concurso, eu passei de primeiro, 18% só passa de primeira, e entrei no Largo, né? Entrei na Faculdade de Direito de São Paulo, da USP também, com essa graduação de Direito que eu fiz na USCS, né? Fiz com bolsa, tudo. Agora, por curiosidade, como é que era a aluna, Regina, né? Porque essa foi uma questão de maturidade. Os alunos que ali estão, normalmente entram na faixa de 17, 18 anos, né? E você já chegou um pouco mais madura, né? Digamos assim. Às vezes você tinha que abstrair, fingir demência, fazer de conta que não via. Não, mas o pior era o WhatsApp. Eu fiquei 5 anos no WhatsApp da turma. Aquilo é a casa de maluco, entendeu? Foi uma experiência antropológica aqui, né? No começo, eu achei que eu ia ser professora
professora-aluna, aluna-professora. Mas aí eu entreguei os pontos, falei, você é aluna mesmo, então eu sentava lá, eu virava aluna, e para poder viver essa experiência, senão eu ia ficar muito na neura, né, de sou professora. Eu acho que os meus professores ficaram na neura, né? Eles tinham uma doutora sentada ali. Eu fico imaginando que um professor dando aula para outro, normalmente ele vai falar assim, ele deve estar pensando na minha didática, no meu conteúdo, então, assim, parece que é alguém que está de olho em mim, né? Os alunos, ok, né? Mas... Não, e aí eu vestia a camisa de aluno e era aluno mesmo também, né? Vamos lá, então, assim, e como é que você chegou na USP, Regina? Que ano que foi? Foi para o concurso? Você sei que você mora em Santo André, né? Você é nascida em Santo André, era o IMES na época, né? Estava na sua mira ou foi algo que aconteceu por acaso? Não estava na mira, não. Eu já dava aula em outras universidades aqui do ABC, tinha dado aula dava aula na São Judas, tinha dado aula na PUC, e apareceu esse concurso, eu fui prestar, eu lembro que tinham 22 candidatos, estava bem concorrido, mas na época eu tinha pós-doc, e o Gino estava procurando alguém para montar o PPG-Com. E eu chego com uma pesquisa na área, na interface entre filosofia e comunicação da intuição, era uma coisa que eu pesquisava na época, né? E aí eu acabei sendo aprovada, mas não foi nada premeditado, não. Foi porque abriu o concurso e eu acabei me inscrevendo mesmo. Então lá já 2002, 21 anos já. Vou passar rápido, né? Agora, você vivenciou essa mudança do curso acadêmico para o profissional. Imagina, porque para uma filósofa que vai muito na teoria, né? Talvez tenha dado assim um certo receio, onde é que eu me encaixo nesse novo projeto? Como é que eu transformo coisas práticas na filosofia? Como é que você escapou dessa pegadinha? Bom, a filosofia te deixa muito eclético. Eu oriento basicamente tudo, de telequete, lembra o telequete, as lutas? Orientei também. Então, assim, hoje eu trabalho com algoritmos, com inteligência artificial, né? Então, a filosofia me dá essa capacidade de surfar nas ondas, não importa qual onda. E aí, quando veio o mestrado profissional, a gente só tinha que ir para pesquisa aplicada, né? Pegar objetos mais concretos. E foi também, isso começou em 17, e em 18 eu entrei no direito. E o direito me ajuda também a ter uma visão mais prática. Então, hoje eu oriento muitos trabalhos voltados para a questão jurídica, né? Sobre projetos de lei, essas coisas. Mas, da filosofia, o que tem mais aderência às questões práticas é a ética. A ética está muito voltada para qual vai ser sua conduta, sua ação no mundo concreto. Então, as pesquisas tinham também essa dimensão ética. Então, o objeto concreto, ele pode ser qualquer um. O enfoque, normalmente, eu dou um enfoque ou ético ou jurídico, né? E a pesquisa, ela é aplicada, muda, na verdade, a metodologia de abordagem do objeto, mas não foi uma transição muito complicada, não. Falando das suas orientações, eu dei lá uma pesquisada no seu lado, e você tem lá 24 dissertações orientadas, sendo que uma está em andamento, né? 57 artigos publicados, 15 capítulos de livros, mais 4 livros organizados ou publicados, né? Você tem algum desses trabalhos que você orientou, que foi, não diga se foi mais prazeroso, mas te marcou para o bem ou para o mal? Olha, eu orientei um do Marcos Munhoz, que foi sobre a comunidade dos penitentes do Cariri. Esse é muito fora da curva, porque ele até foi até lá, fez pesquisa de campo e tudo mais, né? Então, tem o do ateísmo, que está no campo da religião também, ou fora do campo da religião, né? Então, tem esses... os atuais são mais voltados para as questões tecnológicas, porque também o mundo, em 20 anos, o mundo acabou indo muito para o digital, para o tecnológico. Então, quem não estuda isso daí acaba ficando fora. Então, atualmente, eu tenho orientado sobre isso. Mas a primeira orientação foi sobre cinema. Então, quer dizer, eu já entendi tudo, porque eu lembro, era o Suassuna, o Alto da Compadecida do Suassuna, e a gente trabalhava questões de estética, de cinema, de imagem. Então, eu vejo que eu comecei estudando questões de arte, e os meus orientandos também trabalhavam essas questões de arte, aí passou por questões mais sociais, né? E agora para as questões tecnológicas. Então, tem algumas que chamam atenção, essa do telequete, dos penitentes do Cariri, de ateísmo, mas os mais recentes são mais jurídicos mesmos e tecnológicos. São, digamos assim, são sérios, são pesados, não tem esse glamour de estudar um Suassuna, por exemplo, que ele é maravilhoso e tudo mais, né? E o embasamento teórico também, sempre pensando no Habermas, no Bergson, né? Sempre trazendo um viés filosófico.
Agora, eu acho que o artigo que eu mais ouvi Rossetti citado é aquele sobre inovação, né? Que acho que foi a porta de entrada para o livro que você escreveu sobre inovação também, não foi? Isso mesmo. Foi em 2013, a gente estava no mestrado acadêmico e inovação estava... Hoje todo mundo fala de inovação, mas em 2013 não. E aí a gente precisava de um referencial teórico para o conceito de inovação. Então eu levei um ano para escrever aquele artigo. Foi um artigo com muita pesquisa filosófica mesmo, né? Tentando dizer o que é a inovação do ponto de vista da filosofia. E ele serviu de base para quase todos os nossos mestrandos embasarem teoricamente o conceito de inovação. E aí, depois de 2013, eu ampliei, revi esse artigo, coloquei outros artigos e escrevi um livro, né, que é o Inovação. E o livro também tem a mesma pegada, né, mostrar um pouco o conceito filosófico de inovação, que é diferente do conceito sociológico, que é diferente do conceito que a administração usa, né, que a economia usa, mas serve como uma base mais ampla do conceito. Né? Agora, sobre os seus projetos atuais, eu vejo que você tem 2 abertos lá, né? Se você quiser falar sobre eles, um que você abriu em 21, chama-se Ética e Tecnologia, Autonomia e Responsabilização nas Decisões Algorítmicas. E o outro, que você está desde 2020, é sobre Direito Concorrencial, Dados e Privacidade. Os dois estão em andamento já? O que é que fala cada um? Porque os nomes são bonitos, agora. O Direito Concorrencial é uma pesquisa compartilhada com o professor Cleiton Araújo, aqui da USCS, que nós temos um projeto de termos um mestrado em Direito na USCS, um mestrado profissional em Direito na USCS, e eu faço parte da equipe dos professores que tentar... Escrevemos o APCM, já submetemos, né? Estamos esperando agora o resultado. E se não der certo, a gente vai entrar com recurso, vai submeter de novo, a gente vai tentar. Esse é o caminho das pedras que a gente costuma fazer. E o outro está na interface entre a comunicação e o direito, que é algo que eu estou pesquisando atualmente, né? Que são sobre as decisões judiciais e quem é que se responsabiliza pela decisão de um algoritmo, por exemplo. Um algoritmo toma uma decisão do carro virar para a direita, ao invés de virar para a esquerda, virou para a direita, matou a velhinha que estava lá passando, já morreram 18 pessoas já nos testes da Tesla, né? Uhum. Então, quem é responsável por isso? O algoritmo é uma máquina, ele é um programa, ele não é uma pessoa. Como é que ele pode ser responsabilizado? Ah, não, vou ter que responsabilizar o criador, o programador do algoritmo. Só que os algoritmos atuais, que são os algoritmos de machine learning e de deep learning, eles aprendem com eles mesmos. Então, eles têm certa autonomia para tomar as decisões. Então, o programador não poderia ter previsto que aquele algoritmo tomaria aquela decisão. Então, você tem um problema ético aí colocado. Quem responde pela decisão de um algoritmo? Porque eles estão no meio do caminho entre uma máquina que é programada para dar aquela resposta e um ser humano que toma decisões. E eles estão ali no meio do caminho. Então, eu estou discutindo um pouco isso. Mas o teu foco é a filosofia ou é o direito? Ou a comunicação desse guarda-chuva? Não, nesse projeto aí é os dois, né? Porque a filosofia vai me dar embasamento ético, se eu estou numa ética baseada nos fins ou numa ética baseada nos meios, e o jurídico para ver quem é a responsabilidade civil do algoritmo. Então, tá no meio. Você teve aí uma experiência de editora por muito tempo, né? Você pegou, acho que aquela fase que estava passando por online e tal, depois eu apareci para te ajudar de alguma forma, tá? Mas era você que tocava o barco ali. Você curtia? É algo assim que foi prazeroso para você ou você acha pela sua cara? Acho que não. Você já foi editor, né? Editor carrega pedra. É trabalho duro, é trabalho muito duro. Tem as vantagens, né? Porque como você é obrigado a ler muito artigo, você aprende bastante. Mas é um trabalho muito difícil, porque o fluxo é muito grande, você recebe muitos artigos e você tem que fazer a seleção. Né? Você recebe 60, você tem que escolher 10 para ir para a revista. E é um trabalho muito burocrático. Quando foi para a plataforma, né, de ser, aí agiliza um pouco, facilita um pouco. Mas é uma coisa que você tem que entrar toda semana, ou às vezes todos os dias, né, para acompanhar o fluxo. Eu fiquei 8 anos como editora, né? E consegui fazer a revista, era uma B5 passar para uma B1. Hoje ela é uma A4, então ela só fez progredir. É um trabalho assim que você tem resultados, mas é bastante cansativo. É porque vai depender hoje de parecerista, é algo que você pede, pelo amor de Deus, né? Todo mundo quer publicar, mas ninguém quer dar parecer, né? Esse é o problema. Antigamente, o parecer ainda valia alguma coisa do Sucupira. Hoje, eles descartam totalmente. Não vale nada do Sucupira. Só que isso aí fragiliza o processo de editoração, né, das revistas. E a qualidade, às vezes,
análise da revista também. E sobrecarrega aqueles que respondem, né? Vou mandar mais para fulano, porque fulano faz, né? Normalmente é assim que funciona na vida, né? Você nunca dá trabalho para quem não vai fazer trabalho, né? Então, que vai recusar. E você está coordenadora do PPG-Com desde quando? Desde 21, 22 e 23. Eu substituí o João Batista. Então, você tem um mandato, você fica até o final desse ano? Não tem mandato. Tá. Coincidiu de ser o quadriênio, né? Mas não tem um mandato assim, não. Tem coordenadores que estão lá desde sempre, né? Pode ser que eu saia a semana que vem, pode ser que eu fique mais 8 anos, não tem isso, não. Tá. E como que a Regina é chefe? Assim, você também, que é um cargo também burocrático, você deve ser cobrada por bater algumas metas, conseguir mais alunos, verba, financiamento, e naquelas reuniões lá representando o PPG-Com, né? É algo que você também curte ou também fala, meu Deus, se eu pudesse... Não é ruim, não. É bastante dinâmico, é bastante diversificado, os problemas nunca são iguais, cada dia um problema novo, a gente responde quilômetros de e-mails todos os dias, né? É um trabalho mais burocrático, né? Mas é tranquilo. Um trabalho de gestão, eu sou uma pessoa muito organizada, né? Trabalho bem com documentos, então eu não tenho muita dificuldade em relação a isso. Em relação aos colegas, o corpo de gestão, eles são muito bons, nós somos, assim, muito companheiros, um ajuda o outro, né, com os outros gestores, e com a pró-reitoria também não tem problema, né, as relações são bem transparentes, são abertas, a gente tem as dificuldades e a gente tenta enfrentar isso tudo, né. Me surpreendi, na verdade, com a gestão. Eu achei que a gente acha que é um bicho de 7 cabeças, mas não é, não. Só exige dedicação, organização, né, e você tá sempre pronta para resolver os problemas. E eu sou boa para resolver problemas, então... E até você tem, assim, sem querer puxar o saco, até porque eu já participei da equipe, a equipe é muito legal, né? Eu acho que não é uma equipe competitiva, que um quer puxar o tapete do outro para ser melhor. Na verdade, tá todo mundo junto. Eu converso muito com o ex-aluno, né, que publica, e é um diferencial, eles sempre falam que o diferencial do PPG-Com, ou dos professores da USP, é essa proximidade com o aluno, é o aprender colaborativo, né? A gente sente isso aí no dia a dia. Claro, você precisa ser amigo de todo mundo, levar todo mundo para jantar na sua casa, mas enfim, há uma convivência legal, né? Não sei se ainda tem, mas tinha sempre um bacalhau de final de ano, né? Esse bacalhau acabou sendo suspenso com a pandemia e acabou não retomando, mas tem esse ambiente bem amigável dentro da USCS, e os alunos falam muito dessa coisa do acolhimento, né? Tem muito acolhimento dos professores com os alunos e dos professores entre eles também. Planos, então, Regina, e agora para frente, para o PPG-Com, tem alguma novidade? Como é que está? Então, acho que tem inscrições abertas, inclusive, acho que é 2 vezes por ano, né? Tem alguma ideia? Vai mudar para alguma linha? Vai manter? Porque vocês foram muito bem avaliados, né? Vocês passaram com 4, né? Isso é importante. Nós passamos de nota 3 para nota 4, é um programa, o profissional é um programa recente, e a gente pensa que, como a gente foi bem avaliado, melhor não mexer nas linhas, né? Porque as linhas foram bem avaliadas. O projeto é conseguir mais alunos, nós estamos com o seletivo aberto, né? Nós vamos ter as entrevistas agora, essa semana. Nós temos um processo de internacionalização muito bom com o México, né? Com a Universidade de Colima e a Universidade da Baixa Califórnia. Então, tem esses projetos de internacionalização. Mas, no geral, assim, é como a gente já está consolidado, porque o profissional é novo, mas o acadêmico é antigo. Então, nós somos um programa consolidado. Então, a ideia é continuar na mesma toada, né? E tentar uma nota 5 também, aumentar a produção, aquilo que normalmente exigem da gente, né? Agora, eu me lembro que quando eu saí, no Brasil tínhamos 7, né, mestrados profissionais em comunicação, e alguns fecharam. Você sabe quantos tem hoje? Fecharam e abriram alguns. Eu não sei, eu não tenho esse dado, né? Então abriram outros, eu não sabia que tinham aberto. Sim, fecharam alguns, o pessoal se empolgou um pouco no começo, e agora abriram outros. Mas até te cortando assim, a gente tinha um problema, né, de quando a gente migrou, né? Primeiro, aquela ideia de que achava que ia ser, aspas, mais fraco. Mercado, não. Na verdade, é mais difícil, pelo menos esse foi o meu feeling e o que os alunos estão falando, porque os 2 anos continuam, como é o mestrado profissional, não existe aluno full-time, né, com bolsa, não existe isso, né, no mestrado profissional. As exigências são até maiores, porque além de fazer a dissertação, né, que pode ser um pouquinho menor, mas na média de 120 páginas, você tem que propor um
um produto ou uma intervenção, né? E tudo isso que tem que caber em 2 anos, né? E não é fácil. A gente achava que fosse mais fácil, pelo menos eu achava que... Até a gente, né, a questão de avaliação, né? Você passou pela avaliação, tinha aquele problema, vai avaliar a dissertação e o produto. Né? Então, são 2 plataformas para o Sucupira se alimentar e né, para quem vai avaliar se alimentar. Isso está resolvido, né, Regina? Tá tranquilo. Não, isso não está resolvido, não. É mais difícil, sim, sabe? A semana passada eu participei de uma reunião geral dos todos os coordenadores de programas profissionais em comunicação. E a reclamação era exatamente essa: que nós trabalhamos em dobro, nós entregamos em dobro e nós não temos fomento. Nenhuma agência, nem CNPq, CAPES, ninguém, nem FAPESP, dá bolsa para os mestrados profissionais, para os alunos do mestrado profissional. E eles estavam pensando em fazer uma campanha de conscientização, sei lá, fazer algum barulho para dizer, olha, nós existimos, a gente entrega muita coisa para a sociedade e nós não temos financiamento, né? Foi a grande discussão, porque realmente nós entregamos, além de entregar o trabalho teórico da pesquisa aplicada, a gente entrega um produto concreto. E realmente 2 anos é bem puxado. Nós temos muitos alunos que pedem prorrogação. Ficam 2 anos e meio para poder dar conta desses 2. O mestrado profissional ele é mais difícil do que um mestrado acadêmico, por essa exigência. Foi exatamente o que eu pensava, né? Falar um pouco assim, né? Eu comecei a estudar filosofia, depois eu fiquei 20 anos estudando comunicação e agora eu estou estudando direito. Não que são sucessivos, eles são cumulativos. Estou trabalhando nessa interface entre a filosofia, a comunicação e o direito. E o meu projeto agora, né, voltando para a USP, né? Estou voltando para casa, só que agora eu estou lá na Faculdade de Direito da USP, é trabalhar um pouco essa interface, né, entre a ética e o direito, só que na inteligência artificial. Porque a inteligência artificial está bombando, é uma realidade muito nova, todo mundo fala sobre isso, né? Sobre ChatGPT, e eu pego toda a minha bagagem filosófica de Aristóteles até agora para tentar entender essa nova tecnologia que está aí colocada. Então, esse é um desafio, né? Quando eu achei que eu ia me aposentar, aí arranjei para a cabeça, né? Mas eu acho que também, aí eu vou fazer um autoelogio, né? Se você não tem esse conhecimento todo, como é que você vai dar conta de uma realidade nova se você não tem o passado para poder te ajudar a compreender essa nova realidade? Então, vou trabalhar sobre a ética na inteligência artificial, muito provavelmente na questão das decisões, porque é o meu foco. E nós estamos com uma PL agora, né, tramitando no Congresso, que é a PL, o projeto de lei da inteligência artificial, que logo vai sair, e aí as pessoas vão ter que entender a minha ideia é entender quais são os princípios éticos que estão embasando essa nova legislação, porque ela é toda principiológica. Porque quando você tem uma legislação de uma realidade que muda o tempo todo, ela não pode ser muito engessada. Tem que ser princípios. A inteligência artificial tem que ser transparente, ela tem que ter autonomia, ela tem que estar no controle do usuário, né? São princípios que você vai aplicando depois no caso concreto. Esse é o projeto que eu vou me debruçar agora pelos próximos 3 anos, provavelmente. Você me lembrou meu saudoso orientador, o professor Isaac Epstein, que ele fala que a gente estava, quando o assunto é muito novo, a gente está inventando a temperatura e medindo a febre ao mesmo tempo, né? É bem isso. Você está nisso, né? De repente você vai ter que buscar em áreas afins alguma coisa para algo que não existe, na verdade, está em construção, né? E os conceitos vão mudando. Então, como você falou, acumulativo. Talvez daqui 3 anos você vai olhar para trás e falar, nossa, já é obsoleto, já passou. Porque você imagina, né? O ChatGPT, que é a inteligência artificial generativa, ela apareceu em novembro e já mudou todo o conceito de inteligência artificial, né? Então tem que correr atrás, uma coisa bem corrida mesmo, é muito veloz. É a tartaruga e a lebre. O conhecimento vai pelo elevador e a gente vai pela escada. Esse é um problema, é meio injusto, né? Mas assim, falando para a Regina, futura advogada, que na verdade você já é advogada, mas pode ser que você exerça, né? Depois você sair da academia, vai que um dia você fala, eu quero aposentar e vou ser advogada só. Você está numa área de direito digital, né? Então acho que para essa área, o teu embasamento acadêmico vai fazer uma grande diferença. Então lá no campo do direito digital mesmo por conta da comunicação, né? Trabalhei muito com redes sociais, com internet, então o digital já estava presente
presente. A área de comunicação é uma área muito tecnológica, então me deu um pouco esse embasamento para ir. E a Regina Rossetti analógica já está digital? Ela já tem perfil no Facebook? Já tem... Não, eu tenho uma filha de 19 anos. E você se filtra, né? Você fica só... Uma nativa digital que manja de tudo, né? Ela fala para mim assim: nossa, você escreve artigos sobre inteligência artificial e não consegue salvar um contato no WhatsApp. Eles são bem sinceros, às vezes. Mas a gente vai aprendendo, é obrigado a aprender e acaba tendo que lidar com isso. Tá certo. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.